Meu coração parou completamente. Ali estava ele, meu marido de 15 anos, com as mãos entrelaçadas nos cabelos dourados da professora de tênis. Não era apenas uma lição esportiva, era intimidade, era traição, era o fim de tudo que eu acreditava ser real. Fiquei parada atrás dos arbustos perfeitamente aparados do clube campestre, com uma marmita térmica ainda quente nas mãos. Havia preparado seu almoço favorito, sanduíche de rosbife com mostarda Dijon, salada de rúcula e aqueles biscoitinhos de aveia que ele adorava. Queria surpreendê-lo durante o intervalo das aulas. A surpresa, ironicamente, foi minha. "Te amo", ouvi ele sussurrar para ela, as palavras carregadas de uma ternura que eu reconhecia. As mesmas palavras que me dizia todas as manhãs antes de sair de casa, acompanhadas do beijo rotineiro na testa. Meus olhos se encheram de lágrimas, mas algo completamente inesperado aconteceu. Ao invés de desmoronar ali mesmo entre os arbustos, senti uma frieza familiar tomar conta de mim. A mesma frieza calculista que me tornara uma das empresárias mais respeitadas da região. A mesma tranquilidade gelada que eu empregava em negociações difíceis quando precisava manter o controle absoluto da situação. Recuei devagar, muito devagar, sem fazer o menor ruído. Meus anos de aulas de yoga finalmente serviram para algo além de flexibilidade. Eles nem notaram minha presença, perdidos que estavam em seu mundo paralelo de mentiras e traição. No carro, com as mãos ainda tremendo ligeiramente, olhei-me no espelho retrovisor. Helena Martins, 52 anos, cabelos grisalhos cortados em um bob elegante, olhos castanho escuros, ainda brilhantes apesar das lágrimas recentes. Ainda bonita, me disse. Ainda forte. Ainda inteligente o suficiente para saber que aquilo que acabara de presenciar mudaria minha vida para sempre. E ainda capaz de uma vingança que Roberto jamais imaginaria possível. 3 semanas antes daquela manhã que dividiria minha vida em antes e depois, acordei às 5:30 da manhã, como havia feito religiosamente nos últimos 20 anos. Café forte brasileiro, sem açúcar. 30 minutos na esteira ergométrica do quarto, velocidade 6.5, inclinação 3. Banho de exatos 12 minutos, tempo suficiente para lavar os cabelos e fazer uma esfoliação rápida. Aos 52 anos, mantinha a mesma disciplina militar que me trouxe desde uma pequena sala comercial alugada até o comando da Martins Consultoria, uma empresa que hoje faturava 3 milhões anuais. "Bom dia, dona Helena", cumprimentou Marina Pereira, minha secretária executiva há 10 anos, quando cheguei ao escritório às 7:15. "Bom dia, querida. O relatório mensal da filial de São Paulo chegou? E aquele contrato da mineradora de Minas Gerais?" Marina sorriu, estendendo uma pasta organizada com divisórias coloridas. "Tudo aqui, como sempre." "Ah, e o Dr. Roberto ligou dizendo que chegaria um pouco mais tarde hoje. Algo sobre uma reunião matinal com um cliente novo. Roberto, meu marido, meu sócio, meu companheiro de jornada há 15 anos. Engenheiro civil de formação, especialista em gestão de projetos por vocação, ele havia sido o complemento perfeito para minha empresa em crescimento, quando nos conhecemos em um evento de networking no Hotel Copacabana Palace, em 2010. Eu cuidava da estratégia comercial, desenvolvimento de novos mercados e relacionamento com clientes. Roberto assumiu toda a parte técnica e operacional: contratos, licitações, supervisão de projetos, controle de qualidade. Éramos uma dupla imbatível, tanto nos negócios quanto na vida pessoal. Nossa rotina matinal era sagrada. Café da manhã na varanda da nossa casa em Ipanema, ele me contando sobre os desafios técnicos dos projetos em andamento, eu compartilhando as estratégias para conquistar novos contratos. O beijo de despedida na porta de casa nunca faltava. "Te amo, minha empresária favorita", ele costumava brincar. Às terças e quintas, Roberto tinha suas aulas de tênis no clube campestre. "Preciso cuidar da saúde", sempre justificava. "Você sabe como é, amor. Depois dos 50, temos que nos movimentar mais." Eu concordava completamente, feliz por vê-lo ativo e saudável aos 54 anos. Nossa vida social era intensa e cuidadosamente estruturada.
jantares semanais no clube com outros casais da nossa faixa etária e posição social. Eventos beneficentes onde eu sempre comprava uma mesa inteira, tanto por generosidade quanto por estratégia de networking. Viagens anuais para destinos sofisticados. No último ano, havíamos ido para a Toscana e depois para Mendoza, numa combinação perfeita de cultura e negócios. Éramos respeitados na comunidade carioca. O casal Helena e Roberto Martins. Ela, a self-made woman que construiu um império empresarial. Ele, o engenheiro brilhante que a apoiava com competência técnica inquestionável. A parceria pessoal e profissional que realmente dava certo, comentavam nossos amigos com inveja mal disfarçada. Que mentira lindamente arquitetada eu estava vivendo, sem sequer desconfiar. Depois daquela manhã terrível no clube, meus olhos se abriram para detalhes que antes passavam despercebidos, como se alguém tivesse ajustado o foco de uma lente que eu nem sabia que estava embaçada. Roberto chegava em casa mais tarde. O trânsito na Barra estava impossível hoje. Sempre a mesma justificativa automática. Você sabe como é essa cidade. O celular, antes largado despreocupadamente em qualquer lugar da casa, agora vivia permanentemente grudado nele, como uma extensão do próprio corpo. Amor, vou tomar um banho um pouco mais demorado hoje, dizia ele, invariavelmente levando o aparelho para o banheiro. Tive um dia muito pesado. Quando saía do banho, eu percebia um perfume doce e floral pairando no ar. Definitivamente não era o meu Chanel Nemo 5, nem o sabonete neutro que sempre comprávamos. Era um perfume jovem, daqueles que vendiam na Sephora para garotas de 20 e poucos anos. Roberto, perguntei numa manhã de quinta-feira, tentando soar casual enquanto espalhava geleia de morango no meu pão integral. Por que você nunca mais me convida para conhecer sua professora de tênis? Lembro que você ficou tão empolgado quando começou as aulas. Ele quase se engasgou com o café. Ah, Helena, você sabe que não gosta muito de esportes. E além do mais, você sempre está ocupada com a empresa. Mentira descarada. Sempre frequentamos a academia juntos. Eu que o incentivei a começar o tênis, depois de anos insistindo que precisávamos de mais atividades físicas em nossas vidas. Movimento é vida, eu sempre dizia. Talvez eu mude de ideia, insisti, observando atentamente sua reação. Como ela se chama mesmo? Você mencionou o nome algumas vezes, mas eu esqueço. Cristina? Respondeu rápido demais, como se a palavra tivesse saltado de sua boca antes que pudesse censurá-la. Cristina Mendonça. Mas é uma menina muito jovem, sabe? Você não teria muito em comum com ela. São universos completamente diferentes. Uma menina muito jovem. A frase ecoou na minha cabeça pelo resto do dia. Universos diferentes. Como se eu, aos 52 anos, fosse uma antiguidade em processo de aposentadoria forçada da vida. Senti meu estômago revirar, mas mantive a expressão perfeitamente neutra. Era a mesma máscara profissional que eu usava em negociações difíceis quando precisava esconder minha verdadeira reação para não perder a vantagem estratégica. Claro, querido, você tem toda a razão. Cada um no seu quadrado, não é mesmo? Sorri e lhe dei um beijo carinhoso na bochecha, como sempre fazia. Mas por dentro, uma parte fundamental de mim estava começando a morrer lentamente. Naquela noite, deitada ao lado dele na nossa cama king size, com lençóis de algodão egípcio, fingi estar dormindo enquanto Roberto checava mensagens no celular. A luz azulada da tela iluminava seu rosto de uma forma que eu nunca havia notado antes. Havia uma ansiedade ali, uma expectativa que eu não reconhecia. Seus dedos digitavam rapidamente, paravam, deletavam, digitavam novamente. Estava conversando com ela. Eu tinha certeza absoluta. Transformei-me numa detetive da própria vida, usando todas as habilidades analíticas que desenvolvera em décadas construindo e dirigindo negócios. Primeiro, contratei discretamente Wagner Silveira, o mesmo investigador particular que eu utilizava para verificar antecedentes de potenciais parceiros comerciais suspeitos. Wagner era ex-delegado da Polícia Civil, especializado em investigações corporativas e familiares. Discreto como um fantasma, eficiente como uma máquina. Apenas informações básicas, Wagner.
Pedi durante nosso encontro em seu escritório em Copacabana. Quero saber exatamente com quem meu marido passa o tempo quando não está trabalhando ou em casa. Locais, horários, companhias, tudo documentado. Paralelamente, iniciei minha própria investigação doméstica com a metodologia que aplicava na auditoria de parceiros comerciais. Descobri que Roberto saía com Cristina não apenas nas tradicionais terças e quintas-feiras das aulas de tênis, mas também aos sábados pela manhã. Vou resolver algumas pendências no escritório. Mentia descaradamente para mim, saindo de casa às 9 da manhã com uma sacola esportiva que definitivamente não continha documentos. Encontrei, discretamente escondidos na gaveta do seu criado mudo, recibos de restaurantes que jamais havíamos frequentado juntos. Um bistrô francês em Ipanema, conhecido pelo ambiente romântico, uma pizzaria artesanal na Barra famosa pelos encontros de casais jovens, um café da manhã no Hotel Fasano que custou exatos R$ 420 para 2 pessoas. Notei saques em dinheiro no extrato do cartão que não coincidiam com nenhum dos nossos gastos habituais. Pequenos presentes que ele alegava ter comprado para mim, misteriosamente, desapareciam, sendo posteriormente doados para a caridade, quando eu perguntava onde estavam. O investigador me ligou numa quinta-feira chuvosa, exatamente 15 dias depois do início de nosso trabalho. Senhora Helena, preciso conversar com a senhora pessoalmente. Tenho material suficiente para um relatório preliminar completo. Em seu escritório discretamente localizado numa galeria comercial de Copacabana, Wagner abriu metodicamente uma pasta preta contendo fotografias em alta resolução e um relatório detalhado digitado em papel timbrado. Roberto e Cristina caminhando de mãos dadas pela orla de Ipanema num sábado de manhã. Roberto e Cristina se beijando apaixonadamente no estacionamento do Clube Campestre após uma suposta aula de tênis. Roberto e Cristina entrando juntos num prédio residencial moderno na Barra da Tijuca, apartamento 704, conforme identificado na investigação. Há quanto tempo isso está acontecendo? Perguntei, impressionada com a firmeza da própria voz, apesar do furacão emocional que devastava meu interior. Pelos registros que consegui levantar, incluindo depoimentos de funcionários do clube e porteiros de prédios, no mínimo 8 meses. Respondeu Wagner com a objetividade profissional que eu tanto apreciava em nossos negócios. Possivelmente mais tempo, mas 8 meses é o período que posso comprovar documentalmente. 8 meses. Exatamente o período em que Roberto havia começado a me incentivar insistentemente a expandir os negócios para outros estados, me convencendo de que eu deveria viajar mais, trabalhar mais horas, focar mais intensivamente no crescimento da empresa. Enquanto eu trabalhava 16 horas por dia para construir nosso futuro financeiro comum, ele construía metodicamente uma vida paralela que ameaçava destruir tudo que havíamos edificado juntos. A ironia era tão cruel que chegava a ser poética. Decidi confrontá-lo, mas utilizando a mesma estratégia que empregava em negociações empresariais complexas, preparação meticulosa, controle absoluto do ambiente e timing perfeito para causar máximo impacto. Numa sexta-feira à noite, preparei cuidadosamente seu jantar absolutamente favorito. Salmão grelhado com crosta de ervas, risoto de aspargos frescos e uma salada de rúcula com tomate cereja e queijo de cabra. Acendi as velas importadas da Diptyque que guardávamos para ocasiões especiais. Vesti o vestido azul marinho da Animale que ele sempre elogiava, dizendo que realçava meus olhos castanhos. Que ocasião especial é essa? Perguntou ao chegar em casa, sorrindo com aquela expressão de prazer genuíno que eu conhecia tão bem. Nenhuma ocasião específica, respondi com doçura calculada, servindo o Malbec argentino que havíamos comprado na nossa última viagem a Mendoza. Só queria um momento especial e íntimo com meu marido. Às vezes acho que nos perdemos na correria do dia a dia. Comemos durante 45 minutos em silêncio aparentemente confortável. Conversamos sobre amenidades, o novo projeto da mineradora, os planos para as férias de fim de ano, as reformas que queríamos fazer na casa de praia em Búzios. Roberto estava relaxado, quase radiante, provavelmente pensando que havia superado qualquer crise conjugal potencial. Na sobremesa, pavê de chocolate, outra paixão dele,
Coloquei calmamente a pasta do investigador sobre a mesa de jantar. Roberto, preciso te mostrar uma coisa importante. Ele abriu a pasta com curiosidade inicial, que rapidamente se transformou em incompreensão, depois em pânico absoluto. Suas mãos tremeram ligeiramente ao folhear as fotografias que documentavam meticulosamente sua dupla vida. Helena, eu posso explicar tudo isso, começou, mas sua voz saiu rouca e incerta. Não precisa explicar nada, respondi com a tranquilidade gelada que reservava para os momentos mais críticos dos negócios. As fotografias documentam tudo com clareza cristalina. Wagner Silveira é muito competente no trabalho dele. Roberto tentou negar inicialmente, depois minimizar a situação. Disse que era apenas uma aventura passageira sem nenhuma importância real, que me amava verdadeiramente, que estava confuso e passando por um momento difícil. 8 meses documentados é tempo demais para confusão, Roberto, respondi friamente. É tempo suficiente para construir um relacionamento sólido com outra pessoa. Desesperado, ele se ajoelhou literalmente ao meu lado na sala de jantar. Helena, por favor, eu te imploro. Podemos superar isso juntos. Vou terminar com ela hoje mesmo, agora mesmo se você quiser. Nossa história vale mais que isso. Olhei profundamente nos olhos do homem com quem havia compartilhado 15 anos intensos da minha vida. Ainda o amava. Essa era a parte mais dolorosa de toda a situação. O amor não havia simplesmente desaparecido com a descoberta da traição. Preciso de um tempo para processar tudo isso e decidir o que vamos fazer, disse finalmente. O alívio que vi estampar-se no rosto dele foi quase insultuoso. Roberto realmente acreditou que eu estava disposta a perdoar e esquecer, que escolheria preservar nosso casamento apesar da humilhação. Se ele soubesse o que eu estava realmente pensando e planejando. As 2 semanas seguintes transformaram-se num inferno psicológico silencioso que testou cada fibra da minha resistência emocional. Roberto dormia ao meu lado na nossa cama matrimonial, ocasionalmente tentando me tocar com carinho hesitante. Eu fingia estar profundamente adormecida, mas na realidade ficava horas a fio olhando para o teto do quarto, sentindo meu coração se despedaçar em fragmentos cada vez menores. 15 anos de construção conjunta. 15 anos sonhando projetos futuros, planejando viagens, dividindo conquistas profissionais e pessoais. Nossa empresa havia crescido exponencialmente graças ao trabalho absolutamente sincronizado. Eu comandava da estratégia comercial e o desenvolvimento de novos mercados, ele cuidava da execução técnica e do controle operacional. Como seria possível separar uma vida tão profundamente entrelaçada? Helena, disse ele numa manhã de terça-feira, eu sei que estou sendo paciente, mas precisamos definitivamente conversar sobre o que aconteceu. Não podemos fingir eternamente que nada mudou. Paciente. Ele estava sendo paciente comigo. Como se eu fosse uma criança fazendo birra por descobrir uma infidelidade de 8 meses. Ainda estou processando emocionalmente toda a situação. Respondi com honestidade parcial. Era verdade que eu estava processando, mas definitivamente não da forma que Roberto imaginava. Durante o expediente comercial, eu mantinha impecavelmente a máscara profissional que desenvolvera ao longo de décadas. Reuniões com clientes, decisões estratégicas, análise de propostas comerciais. Meus funcionários notaram que eu estava mais quieta e introspectiva que o habitual, mas atribuíam essa mudança ao estresse natural dos novos projetos internacionais em desenvolvimento. Marina, sempre atenta, perguntou discretamente se eu estava bem. A senhora parece um pouco cansada ultimamente, dona Helena. Só o cansaço normal dos negócios, querida. Menti com facilidade. Você sabe como é quando estamos expandindo operações. Mas à noite, quando chegava em casa e me deparava com Roberto assistindo televisão no sofá da sala, como se nada tivesse acontecido, a realidade me atingia com a força de um soco certeiro no estômago. Ele havia traído nossa parceria conjugal. Havia traído nosso amor. Havia traído nossa vida inteira. E eu ainda precisava decidir exatamente o que fazer com essa informação devastadora. Chorei copiosamente no chuveiro durante 3 semanas consecutivas, todas as manhãs.
Era o único ambiente onde podia desmoronar completamente sem ser observada ou ouvida. A água quente do banho misturava-se com minhas lágrimas enquanto eu tentava desesperadamente entender como havia chegado até aquele ponto de desolação absoluta. Será que havia sinais evidentes que eu deliberadamente ignorei? Será que fui uma esposa emocionalmente negligente? Será que, aos 52 anos, eu havia perdido definitivamente meu poder de sedução e Roberto simplesmente procurou em outro lugar o que não encontrava mais em mim? As dúvidas me corroíam psicologicamente por dentro como ácido. Roberto tentava agir com a normalidade de sempre, mas eu conseguia perceber o alívio mal disfarçado nos olhos dele toda vez que eu me comportava com aparente normalidade doméstica. Ele realmente acreditava que eu havia decidido silenciosamente fingir que a traição nunca aconteceu. "Te amo, minha empresária favorita", continuava dizendo todas as manhãs ao sair para o trabalho, acompanhado do beijo rotineiro na testa. Mas agora essas palavras soavam como mentiras elaboradamente construídas. Talvez sempre tivessem sido mentiras, e eu apenas não havia percebido. Uma noite de quinta-feira, depois de mais uma sessão prolongada de choro no banheiro, olhei-me demoradamente no espelho iluminado. Meus olhos estavam inchados e avermelhados, meu rosto pálido e abatido. Não reconhecia completamente a mulher que estava diante de mim. "Helena", sussurrei para meu próprio reflexo. "Você construiu um império empresarial do zero. Não vai permitir que um homem te destrua completamente." Mas naquele momento específico de fragilidade total, eu ainda não conseguia acreditar genuinamente nas próprias palavras de encorajamento. A mulher no espelho parecia derrotada, humilhada, diminuída. Uma versão patética da executiva forte e determinada que comandava uma empresa de 3 milhões de faturamento anual. Foi Marina quem, sem saber, mudou completamente o rumo da minha história. "Dona Helena", disse ela numa manhã de segunda-feira, segurando um documento que eu não reconheci imediatamente. "A senhora tem absoluta certeza de que quer autorizar a transferência da conta principal da empresa para aquele banco novo? Nossos advogados recomendam expressamente manter toda a movimentação financeira concentrada no banco atual, onde já temos histórico e relacionamento consolidado." "Banco novo? Que transferência? Que autorização?" "Marina, sobre que transferência exatamente você está falando?" perguntei, sentindo uma pontada de alarme no estômago. Ela me mostrou um e-mail oficial impresso, aparentemente enviado do meu computador, contendo minha assinatura digitalizada, autorizando formalmente a abertura de contas corporativas em uma instituição financeira que eu jamais havia ouvido mencionar. Eu nunca havia assinado aquele documento. Nunca havia nem mesmo visto aquele banco. Roberto tinha acesso completo aos meus documentos digitais e senhas empresariais para questões operacionais rotineiras da empresa. Sempre confiei nele de forma absoluta e irrestrita. Jamais imaginei que ele pudesse usar esse acesso para fins pessoais. Liguei imediatamente para Dr. Mendes, nosso advogado empresarial há mais de 10 anos. "Helena, que coincidência você ligar justamente hoje", disse ele com a voz ligeiramente preocupada. "Preciso urgentemente confirmar com você algumas alterações significativas nos contratos societários que Roberto solicitou na semana passada. Ele disse que eram ajustes técnicos necessários para a expansão internacional que vocês estão planejando." "Alterações nos contratos societários? Que alterações? Que expansão internacional específica?" "Dr. Mendes", respondi com uma calma forçada que não refletia meu estado interno. "Preciso vê-lo hoje mesmo, se possível ainda nesta manhã. E, por favor, traga absolutamente todos os documentos que Roberto apresentou nas últimas semanas." 2 horas depois, eu estava sentada na sala de reuniões do escritório de advocacia, diante de uma pilha assustadora de papéis que revelavam uma realidade absolutamente aterrorizante. Roberto estava sistematicamente tentando assumir controle total e definitivo da empresa que eu havia criado do zero. Transferência de contas bancárias, alteração de procurações empresariais, mudanças na estrutura de participação societária. Tudo cuidadosa e metodicamente planejado para me transformar em sócia minoritária da minha própria empresa. "Doutor Mendes", disse ele, aparentemente constrangido,
Roberto me explicou que a senhora estava muito estressada e sobrecarregada com os novos projetos internacionais e queria gradualmente se afastar das decisões operacionais mais complexas para focar apenas na estratégia geral. Naquele momento preciso, a dor emocional da traição amorosa foi completamente substituída por uma raiva fria, calculista e absolutamente determinada. Roberto não estava apenas me traindo conjugalmente. Estava tentando literalmente me roubar profissionalmente. A guerra havia oficialmente começado. A mulher que saiu do escritório de Dr. Mendes naquela tarde não era mais a Helena despedaçada e vulnerável das últimas semanas. Era a Helena estrategista, a Helena negociadora implacável, a Helena que havia transformado uma pequena consultoria unipessoal numa corporação de 3 milhões de faturamento anual em menos de uma década. Dr. Mendes disse com a firmeza que intimidava concorrentes em licitações: preciso reverter imediatamente todas essas mudanças fraudulentas e quero que seja executado de forma que Roberto não perceba absolutamente nada até que seja irreversivelmente tarde demais para qualquer reação. Durante os dias seguintes, trabalhei simultaneamente em 2 frentes completamente distintas: a performance doméstica e a ofensiva empresarial. Em casa, continuei representando meticulosamente a papel da esposa emocionalmente fragilizada que ainda estava processando a descoberta da traição conjugal. Roberto, acreditando piamente que eu me encontrava vulnerável e emocionalmente dependente, relaxou completamente sua guarda defensiva. No escritório, mobilizei discretamente uma equipe completa de advogados especializados em direito empresarial e familiar. Para minha surpresa e alívio, descobri que eu possuía direitos legais que Roberto jamais havia imaginado ou considerado. Como fundadora original da empresa, eu detinha prerrogativas jurídicas que ele desconhecia completamente. Mais importante ainda, nosso acordo pré-nupcial, assinado há 15 anos por sugestão insistente da minha família, que nunca confiou totalmente nele, me protegeria de maneiras que ele nem sonhava. Senhora Helena, explicou Dr. Beatriz Carvalho, advogada especialista em divórcios empresariais, pela documentação completa que a senhora trouxe, seu marido não possui direito legal a praticamente nenhum dos bens pessoais adquiridos antes e durante o casamento. E quanto à participação empresarial? Pela primeira vez em semanas, sorri genuinamente. Quanto à empresa, doutora? A empresa é integralmente sua, senhora Helena. Roberto é apenas um funcionário altamente qualificado com procurações que podem ser revogadas a qualquer momento. Roberto não fazia a menor ideia da tempestade categoria 5 que se aproximava rapidamente. Todas as manhãs, eu continuava preparando seu café da manhã exatamente como sempre fiz, dava o beijo de despedida habitual e desejava sinceramente um bom dia. Todas as noites, jantávamos juntos na mesa da sala de jantar, enquanto ele me contava detalhadamente sobre seu dia, omitindo, obviamente, as várias horas passadas com Cristina. Helena, comentou ele numa quinta-feira, sorrindo com satisfação evidente, estou genuinamente orgulhoso da maturidade com que você está lidando com nossa situação delicada. Isso demonstra claramente que nosso amor é muito mais forte que qualquer problema temporário. Nosso amor. Que piada de mau gosto. Roberto, respondi com doçura perfeitamente calculada. Você tem absoluta razão. Nosso relacionamento é realmente muito especial e vale a pena ser preservado. Enquanto isso, completamente invisível para ele, meus advogados trabalhavam nos bastidores como um exército silencioso e altamente eficiente. Todas as procurações empresariais que Roberto havia sutilmente obtido ao longo dos meses foram formal e legalmente revogadas. As contas bancárias da empresa retornaram ao banco original sob meu controle exclusivo e indiscutível. Os contratos societários foram integralmente restaurados à versão original, onde eu figurava como proprietária majoritária absoluta. Mais significativo ainda, descobrimos através de uma auditoria discreta que Roberto estava desviando recursos da empresa para financiar sua vida paralela, incluindo o aluguel do apartamento onde se encontrava com Cristina e presentes caros que comprava para ela. Senhora Helena, explicou Dr. Mendes,
Tecnicamente, isso constitui apropriação indébita de recursos empresariais. Podemos utilizar essa evidência como prova definitiva de má-fé e violação de confiança fiduciária. Cada movimento estratégico era cuidadosa e meticulosamente calculado para ser juridicamente irreversível. Quando Roberto finalmente descobrisse o que estava acontecendo, seria tarde demais para qualquer tipo de reação ou contraofensiva. A armadilha estava sendo montada peça por peça, e ele caminhava alegremente em direção a ela. A informação final que eu precisava veio de uma fonte completamente inesperada. O investigador Wagner descobriu que Cristina estava grávida. Senhora Helena, disse ele durante nossa reunião semanal de atualização, há uma novidade significativa que pode alterar substancialmente a dinâmica da situação. A moça está fazendo acompanhamento pré-natal regular. 3 meses de gestação confirmados. 3 meses de gestação. Exatamente o período em que Roberto havia começado a pressionar insistentemente para que eu me afastasse gradualmente das operações diretas da empresa para focar na estratégia de longo prazo. Ele não estava simplesmente planejando me trair conjugalmente. Estava metodicamente planejando me substituir completamente, tanto como esposa quanto como sócia empresarial. Roberto, disse naquela noite durante o jantar, fingindo uma empolgação que definitivamente não sentia. Tive uma ideia excelente hoje. Marquei uma consulta com um terapeuta de casais muito respeitado. Acho sinceramente que vai nos ajudar a superar essa fase difícil e fortalecer nosso relacionamento. O alívio que vi estampar-se no rosto dele foi quase tocante na sua ingenuidade. Roberto realmente acreditava que eu estava lutando desesperadamente para salvar nosso casamento. Que ideia maravilhosa, amor, respondeu, segurando minha mão com carinho aparentemente genuíno. Quando é a sessão? Segunda-feira de manhã, às 9 horas, no consultório do Dr. Silva, em Ipanema. Ele não fazia ideia de que Dr. Silva era meu advogado especialista em direito de família. Vou cancelar todos os meus compromissos, declarou solenemente, olhando nos meus olhos. Nossa relação é prioridade absoluta na minha vida. Nossa relação. Nossa prioridade absoluta. Sorri carinhosamente e segurei sua mão de volta com afeto convincente. Sim, querido, nossa relação é realmente a prioridade mais importante. Se ele soubesse exatamente o que eu estava planejando para segunda-feira, 9 horas da manhã em ponto. Roberto chegou ao edifício comercial em Ipanema, acreditando piamente que participaria de uma sessão de terapia conjugal para salvar nosso casamento. Em vez disso, encontrou uma sala de reuniões repleta de advogados e uma mesa completamente coberta de documentos jurídicos organizados em pilhas meticulosas. Helena, disse ele, visivelmente confuso e começando a ficar alarmado. O que exatamente está acontecendo aqui? Onde está o terapeuta? Por favor, sente-se, Roberto. Respondi com a calma absoluta que reservava para as negociações mais cruciais da minha carreira. Doutor. Silva assumiu imediatamente o comando da situação com profissionalismo impecável. Senhor Roberto, sua esposa nos procurou para formalizar legalmente a dissolução do casamento de vocês. Estes documentos detalham minuciosamente a divisão de bens conforme estipulado no acordo pré-nupcial assinado por ambos há 15 anos. Literalmente, toda a cor desapareceu instantaneamente do rosto dele. Helena, pelo amor de Deus, do que vocês estão falando? Pensei que íamos trabalhar juntos para salvar nosso relacionamento. Roberto, disse eu, finalmente permitindo que toda a minha raiva acumulada aparecesse na superfície. Nosso casamento morreu definitivamente no momento em que você decidiu me trair sistematicamente, com Cristina Mendonça, durante 8 meses documentados, enquanto eu trabalhava 16 horas diárias para construir nosso futuro financeiro comum. Ele tentou desesperadamente negar, mas eu coloquei calmamente todas as fotografias do investigador sobre a mesa, uma por uma. E nosso casamento foi definitivamente enterrado quando descobri que vocês estão esperando um filho juntos e que você tentou fraudulentamente roubar o controle da minha empresa. O silêncio na sala foi absolutamente ensurdecedor. Helena,
Eu posso explicar tudo isso. Você precisa me dar uma oportunidade. Não existe mais nada para explicar, Roberto. Você fez suas escolhas conscientes durante meses. Agora vai conviver permanentemente com as consequências dessas escolhas. Dr. Silva explicou metodicamente todos os detalhes legais. Roberto deixaria nossa casa imediatamente. Não teria direito a nenhum bem pessoal adquirido por mim. E sua participação na empresa seria comprada por uma quantia simbolicamente mínima, já que ele havia violado gravemente os termos do contrato societário ao tentar fraudar documentos. Você não pode legalmente fazer isso comigo, disse ele, com a voz trêmula de desespero. Não apenas posso, Roberto, respondi com satisfação gelada. Como já fiz. A transformação da situação aconteceu com velocidade impressionante. Em exatos 7 dias, Roberto estava morando num apartamento pequeno e alugado na Tijuca, tentando desesperadamente explicar para Cristina por que todos os seus planos elaborados de um futuro financeiramente luxuoso haviam desmoronado completamente da noite para o dia. A jovem professora de tênis descobriu da maneira mais dura possível que apostar romanticamente num homem casado definitivamente não é um investimento seguro ou inteligente. Minha empresa, completamente livre da interferência e sabotagem dele, floresceu como nunca havia florescido antes. Os clientes que inicialmente demonstraram preocupação discreta com minha instabilidade pessoal rapidamente perceberam que estavam lidando com uma mulher mais forte, mais focada e mais determinada do que jamais tinham visto. Dona Helena, comentou Marina numa manhã radiante, a filial de São Paulo não apenas bateu o recorde de faturamento mensal, como superou em 20% todas as nossas projeções mais otimistas. E a filial de Brasília finalmente fechou aquele contrato multimilionário com a mineradora, acrescentei, sorrindo genuinamente pela primeira vez em meses, 2 dias depois que assumi pessoalmente a negociação. Sem a necessidade constante de consultar Roberto em cada decisão estratégica significativa, eu podia agir com toda a agilidade e determinação que sempre foram minha marca registrada empresarial. Aos 52 anos, descobri que tinha uma vida inteira completamente nova pela frente. Roberto tentou me procurar várias vezes durante as primeiras semanas, alternando entre súplicas desesperadas e ameaças veladas. Alegava que havíamos sido precipitados demais em nossas decisões, que podíamos tentar novamente com mais maturidade. Roberto, disse numa dessas ligações telefônicas, você escolheu conscientemente sua nova família. Eu escolhi minha liberdade e minha dignidade. Ambos fizemos as melhores escolhas possíveis para nossas respectivas situações. A ironia da situação era absolutamente deliciosa. Enquanto ele lutava desesperadamente para manter 2 relacionamentos simultaneamente, havia perdido completamente os 2. Eu, que havia perdido um marido infiel, ganhara uma vida nova e infinitamente mais promissora. 2 anos e meio depois daquele confronto definitivo, olho através da janela panorâmica do meu novo escritório, significativamente maior, mais moderno e tecnologicamente avançado, com vista privilegiada para toda a cidade do Rio de Janeiro, que ajudei a desenvolver empresarialmente. Helena Martins, aos 54 anos e 6 meses. Solteira por escolha, empresária de sucesso absoluto. Completamente livre e realizada. Minha empresa não apenas triplicou de tamanho, como se transformou numa referência nacional no setor de consultoria empresarial. Tenho filiais operando em 7 estados brasileiros e estou ativamente negociando minha primeira parceria internacional com uma consultoria espanhola especializada em mercados latino-americanos. Sozinha, consegui alcançar patamares de sucesso que jamais havia imaginado possíveis quando estava casada. Roberto, segundo informações que chegam até mim ocasionalmente através de conhecidos mútuos, casou-se rapidamente com Cristina após o nascimento do filho. Trabalha hoje como consultor freelancer para pequenas empresas do interior, mora numa casa modesta em Nova Iguaçu e enfrenta dificuldades financeiras constantes para sustentar sua nova família. Não sinto nem raiva nem pena dele. Sinto uma indiferença absoluta e libertadora. A mulher que descobriu a traição naquela manhã terrível de março morreu simbolicamente. Em seu lugar,
nasceu uma versão infinitamente mais forte, mais sábia, mais determinada e mais completa de mim mesma. Aprendi a lição mais importante da minha vida: que lealdade é uma virtude admirável, mas autopreservação é uma necessidade vital. Que amor próprio vale incomensuravelmente mais que qualquer relacionamento baseado em mentiras. Que aos 50 anos não se trata absolutamente de recomeçar, se trata de continuar, mas finalmente sendo autenticamente quem você sempre foi destinada a ser. Marina entra em minha sala com mais 3 contratos internacionais para assinar. Minha agenda está completamente lotada de reuniões estratégicas com potenciais parceiros europeus. Hoje à noite tenho um jantar de negócios com investidores interessados em financiar nossa expansão para o mercado americano. Minha vida está plena, rica, significativa e completamente sob meu controle. Dona Helena, diz Marina, organizando os documentos sobre minha mesa. A revista Exame quer fazer uma matéria de capa sobre mulheres empreendedoras brasileiras que alcançaram o sucesso depois dos 50 anos. A senhora toparia participar? Sorriu amplamente, pegando minha caneta Montblanc para assinar mais um contrato que representará milhões em faturamento para os próximos 3 anos. Claro, Marina. Tenho uma história muito interessante para contar. E realmente tenho uma história extraordinária. Durante estes 2 anos de reconstrução, aprendi verdades fundamentais sobre relacionamentos, poder e autoestima que jamais havia compreendido durante meus 15 anos de casamento aparentemente perfeito. Descobri que havia passado décadas da minha vida tentando ser a esposa ideal, a parceira compreensiva, a mulher que apoiava incondicionalmente seu marido, mesmo quando isso significava diminuir minha própria luz para que ele brilhasse mais. Agora, aos 54 anos, brilho com intensidade total e não peço desculpas por isso. Minha vingança não foi destrutiva, violenta ou cruel. Foi construtiva, inteligente e absolutamente justa. Não destruí Roberto maliciosamente. Simplesmente me recusei categoricamente a permitir que ele me destruísse. Utilizei todas as ferramentas legais disponíveis, protegi o patrimônio que construí com meu próprio trabalho e talento e estabeleci limites claros sobre o que eu aceitaria ou não na minha vida. A maior vingança contra alguém que nos trai e humilha não é a raiva destrutiva ou a sede de vingança. É nossa própria felicidade plena e inabalável. É acordar todas as manhãs sabendo que somos donas de nossas próprias decisões. É construir uma vida tão rica e significativa que a ausência de quem nos feriu se torna completamente irrelevante. É descobrir que somos infinitamente mais fortes e capazes do que jamais imaginamos quando dependíamos emocionalmente de outra pessoa. Hoje, quando olho no espelho, vejo uma mulher que não precisa da validação de ninguém para se sentir valiosa. Vejo uma empresária que comanda um império construído com inteligência e determinação. Vejo uma mulher que aprendeu que a verdadeira segurança vem de dentro, não de relacionamentos externos. Roberto me fez um favor que jamais pretendeu fazer. Me libertou da ilusão de que eu precisava de um homem para ser completa. A traição que deveria ter me destruído acabou sendo o catalisador para minha maior transformação pessoal e profissional. Marina sai da sala e eu fico sozinha com meus pensamentos, olhando pela janela para a cidade que se estende infinitamente diante de mim. Há exatamente 2 anos e meio, eu era uma mulher dependente emocionalmente, traída, humilhada, que chorava no chuveiro todas as manhãs. Hoje, sou uma mulher livre, poderosa, próspera e completamente realizada. A diferença não foi sorte ou acaso. Foi escolha. A escolha de não aceitar ser diminuída. A escolha de não permitir que a traição de outro definisse meu valor. A escolha de transformar a maior dor da minha vida na minha maior fonte de força. Pego meu telefone e marco uma reunião com minha equipe para discutir a estratégia de expansão internacional. Tenho sonhos grandes para conquistar, contratos milionários para negociar e uma vida extraordinária para continuar construindo. Roberto Martins é agora apenas uma nota de rodapé na história da minha jornada de sucesso. E essa é exatamente a posição que ele merece ocupar.
Irrelevante, esquecível, completamente superado. A Helena de hoje não perdeu tempo olhando para trás. Ela está ocupada demais construindo o futuro. A maior vingança contra quem nos trai não é destruí-los, é nos tornarmos tão extraordinárias que sua ausência se torna uma bênção disfarçada.